Oi, é a Maria Fernanda. Eu vou apresentar sobre o primeiro capítulo do livro Design de Superfície, da Evelise Anissette. Esse trabalho foi feito junto com a Juliana, mas ela trancou a matéria. Este livro ele é um apanhado de estudos do NDS, Núcleo de Design de Superfície. Essa área de design de superfície é um pouco misteriosa no seu passado, mas está em rápida expansão, o que desperta interesse de pesquisa e de discussão. Eu vou falar agora sobre o capítulo 1, a evolução da cultura do design de superfície. A nomenclatura design de superfície apareceu no Rio Grande do Sul com a volta da designer Renata Rubin dos Estados Unidos, onde estudou na Rhode Island School of Design. Envolvida nesse meio, ela conhece a Evelise, que é associada à Surface Design Association. Essa associação ela criou o termo Surface Design e, aprimorado e adaptado por Renata e Evelise, foi transformado em design de superfície. Segundo a SDA, o design de superfície é a colaboração entre a padronagem e as fibras, com diversas técnicas que explorem a criatividade. Mas, como seu passado é incerto, algumas informações são: há 10 mil anos atrás, os pré-históricos pintavam as paredes com proto-escrita. O que se desenvolveu a partir daí, mais tarde Manzini chamaria de decoração. E esse apreço das civilizações antigas pela decoração, arquitetura e têxtil foram embrião do design de superfície. A tecelagem foi um terreno fértil para a estamparia e que hoje é um conhecimento acumulativo. Aqui a gente pode ver alguns grafismos da antiguidade, então algumas coisas que eles usavam para decorar e usar de ornamentos. Assim como o têxtil, a azulejaria tem grande relevância. Os azulejos portugueses ficaram muito famosos e eles criam grandes painéis. A estamparia foi fundamental para uma produção seriada e para a industrialização, assim como o tear de cartões, o tear binário, criado por Jacquard, ele permitiu mudanças e novas cores, mudanças como curvas e novas cores nas padronagens. No mercado de cerâmicas também já era possível, na época da industrialização, identificar a separação entre a produção e a parte de criação. Chegando no início do século XX, o movimento Bauhaus começa a integrar elementos do design à arte, influenciando muitos artistas, inclusive têxteis, com referências modernistas, rompendo assim com os motivos florais. A Sonia Delaunay, considerada pela autora, ela é uma artista que inaugura a lógica do design de superfície. Seus grafismos abstratos são baseados na teoria de harmonia e contraste de cores, e eles eram aplicados em objetos do cotidiano, transbordando assim o seu trabalho das telas. Agora eu vou falar um pouco sobre o tear. Alguns historiadores remontam que no período paleolítico já eram utilizados teares de ossos com pequenos buraquinhos, sendo assim a forma mais antiga de tramar os fios. Aqui são alguns exemplos atuais de produtos que usam o tear manual, né, para ser desenvolvidos. E no canto aqui superior direito tem o Instagram da 3DO, que é um grupo daqui de Florianópolis, que eu conheci por causa da Neide, fazendo a bolsa da Neide, né? Então elas fazem bolsas com teares manuais. Então é bem legal, dá uma olhada, todos são links, dá pra clicar pra entrar no Instagram de todo mundo. A Pezzolo, ela resumiu o que é um tear, sendo uma máquina que permite entrelaçamento de dois conjuntos de fios para uma formação de trama. E durante o artigo base dessa pesquisa foi apresentada uma discussão que eu acho muito relevante. Se a interferência do design no artesanato acabaria destruindo as tradições ou apenas manteriam vivas as narrativas. Então eu acho interessante a gente discutir sobre isso,
sobre o valor do artesanato, tanto cultural quanto capital, e se a interferência dos novos conceitos de design vão acabar por sucumbir a essas tradições ou por manter mais viva essas histórias. Então, assim como a Pesolo ela já resumiu, eu vou apresentar um pouco sobre as partes do tear. Então, o urdume, como vocês já sabem, ele é colocado no tear como comprimento do tecido e cada um dos seus fios são chamados de cabos. A trama ela é passada de forma transversal entre os urdumes e com auxílio da navete. A cala ele é o espaço entre os cabos do urdume durante a alternação. E essa alternação só é possível por causa do pente, que é o pente liso, que fornece esse espaço. Hoje, Castro e Lager, eles apontam que quem e em quais condições são produzidos esses artefatos de tecelagem na América Latina. E eles puderam constatar que são feitos por mulheres, em sua maioria mulheres de baixa renda, sem qualquer tipo de formação ou capacitação. Então, é um trabalho muito minucioso, um trabalho muito que detém uma técnica, que você precisa de uma técnica para realizar, mas em sua maioria ele é feito por mulheres sem nenhum tipo de formação. E essas mulheres, esses artesãos, muitas vezes provenientes de pequenas cidades, eles se organizam em cooperativas, que são formas um pouco mais, eu acho que justas de comercializar, né, e de produzir. Então, essas cooperativas elas acabam trazendo muitos pontos positivos. E eu acho que isso também entraria na discussão entre o design e artesanato, porque essas cooperativas elas dão alguma maneira para mulheres e para famílias que muitas vezes não têm onde deixar seus filhos, então elas flexibilizam as formas de trabalho e assim elas fomentam a cultura, a economia da cidade. E então é isso. Aqui são algumas referências dos artigos que eu usei para pesquisar sobre o tear e também o livro da Evelise, Design de Superfície. E muito obrigada!